Conheci outra pessoa que se confinara em seu quarto e permanecer ali por muito tempo. Fui vê-la e imediatamente me dei conta pelas linhas de seu rosto e pela tensão que não era nada físico. Não creio que houvéssemos falado mais de 5 minutos quando já estava dizendo-me o quanto sua irmã havia sido má para com ela. Pela forma como disse, soube que contara essa história várias vezes e que constantemente vinha em sua mente essa amargura contra sua irmã. Descobri-me a explicar-lhe que se ela perdoasse, se pedisse perdão e fizesse as pazes com sua irmã, poderia encontrar melhora para a sua saúde. Disse, prefiro morrer. Você não tem ideia que sórdida fui. Assim a situação seguiu à deriva por algum tempo. Certa manhã, porém, logo ao amanhecer, esta mulher escreveu uma formosa e inspirada carta à sua irmã, a qual me mostrou algo de maravilhoso que se diz do amanhecer. O entardecer é bom também. A diferença é que ao entardecer a maioria das pessoas está desperta e todos andam depressa por aí. Ao amanhecer, a maioria das pessoas está mais calma ou sonolenta, muito mais harmoniosa depois de dormir. Assim, o amanhecer é muitas vezes um bom momento para as coisas espirituais. Fui imediatamente ao centro e depositei a carta no correio antes que ela mudasse de ideia. Quando regressei, de fato havia mudado de parecer. Fiz bem em tê-la depositado. Ela ficou um pouco preocupada, mas recebeu em troca uma carta de sua irmã que estava muito contente de se haverem reconciliado. Como se pode imaginar, no mesmo dia que chegou a carta da irmã, ela estava de pé andando de um lado para o outro da cama, e o que vi depois foi que estava alegremente partindo para reconciliar-se com a mesma. Há algo daquele velho ditado de que o ódio fere ao que odeia, não ao odiado. Ô Elisa, e é uma outra coisa que a gente tem que estar atento também nessa historinha dela, é da questão de quem dá o primeiro passo. Quantas vezes a gente vê confusões assim entre família, entre amigos, às vezes até entre conhecidos não tão íntimos, né? Que as coisas demoram uma enormidade de tempo para retornarem ao equilíbrio, à harmonia, por ficar um esperando o outro tomar iniciativa. E muitas vezes é por medo de que a tentativa de reconciliação não dê certo. E se perde muito tempo, às vezes nem ainda envolvido na confusão do ódio, do fervor, né, seja da discussão, da briga, mas que se perde o tempo de estar ali produzindo sentimentos melhores porque a gente tem medo de se expor, tem medo de dar o primeiro passo. E como é importante a gente estar atento a isso, nas situações que a gente sente que precisam ser resolvidas, não ficar esperando que o outro tome a iniciativa. E tem um outro ponto, Silvio, que eu penso muito sobre isso, que é, às vezes, de fato, o outro não está aberto a esse diálogo. Mas você não precisa ficar alimentando isso, né? Você também pode emanar energias que sejam de reconciliação e energias boas para aquela pessoa. Talvez num plano material não seja possível essa reconciliação, mas ao menos você não gera mais vínculo negativo espiritualmente com essa pessoa. Então, eu acho que a sua parte, independente de dar certo ou não uma tentativa de reconciliação, mas a sua parte só cabe a você fazer, né? Independente desse resultado, buscar um bom caminho. É aquela coisa de deixar a porta aberta, né? Você É, pode até tentar dar o primeiro passo e entender que não é o momento, que a outra pessoa ainda não está disposta a isso. Mas acho que o mais importante aqui, né, que a gente vê de você começar o processo
não, pode ser que não resolva, pode ser que não se resolva naquele momento, ou que não comece a modificar nada. Mas você deixar claro que não existe a barreira para que, em algum momento em que ele pense, nem que seja para não resolver, mas para voltar a conversar sobre aquilo, ele se sinta capaz de ir sem medo. É. Continuando. Algumas pessoas passam muito menos tempo escolhendo um companheiro para sua vida do que para escolher um carro. Simplesmente são empurradas até estas relações. Ninguém deveria constituir família a menos que esteja tão chamado a fazê-lo como eu estava para fazer minha peregrinação. De outra maneira, será uma tragédia. Posso recordar de uma mulher que não conseguia se dar bem com seu esposo e verifiquei que não tinham nada em comum. Finalmente disse-lhe: em primeiro lugar, por que poderosa razão se casou com este homem? Respondeu-me: todas minhas amigas estavam se casando e ele foi o melhor que pude encontrar naquela época. Isso acontece todo o tempo e perguntam por que há tantos divórcios. As pessoas se casam sem saber se é isso que querem. O apego emocional pode ser algo terrível. Quando estava trabalhando com gente que tinha problemas, quase sempre se tratava de um problema de certo apego emocional que obviamente necessitava ser rompido. Foi o caso de uma moça de 16 anos. Agora é provável que se encontre felizmente casada com alguém mais. Sempre digo que o tempo cura todas as feridas, mas ela pensava que seu coração estava partido porque seu noivo havia se casado com outra pessoa. É claro que passou por momentos difíceis para superar o problema. Depois de algum tempo, porém, pôde ver a situação filosoficamente. Requer tempo. De fato, algumas vezes as pessoas se recuperam mais rapidamente da morte de um ente querido do que um ser querido que as abandonou. Aí ela está falando, assim, meio que muito ligada a essa parte de sentimento de relacionamento, né, interpessoal, interhumano, né, essa coisa de casamento, de relacionamento amoroso, sentimental. Mas isso que ela está falando é muito mais amplo, porque ela falou de trabalho ali, eu achei que ela ia falar em relação às escolhas, né, de profissionais, mas todas as escolhas pelas quais a gente passa são mais ou menos envolvidas nesse processo, que se a gente não refletir no momento da nossa decisão, quando eu digo a nossa, é aquela que só cabe a cada um mesmo, que é você que vai tomar a decisão do que vai fazer, o que não vai fazer, para que lado você vai virar e continuar andando, a gente sofre muito essa influência do meio. Então, isso serve para os relacionamentos, para as escolhas profissionais, para as escolhas sociais, pessoais. E essa coisa da preocupação que hoje em dia a gente vê, e pelo menos eu vejo mais forte ainda com essa propagação monstruosa das mídias na internet, de ser reconhecido, de ser aceito, acaba gerando mais e mais formas disso acontecer, da gente de a gente realizar escolhas não porque aquilo é o que a gente quer de fato, não porque aquilo intimamente é um desejo seu, mas para se adequar ao mundo ao seu redor. E eu acho que isso tem gerado muitos problemas na sociedade. Sobre o hábito da preocupação.
Viva este dia. Ontem é unicamente um sonho e amanhã é só uma visão. Mas o hoje bem vivido faz de cada ontem um sonho de felicidade e de cada manhã uma visão de esperança. Não sofra pelo passado, nem se preocupe pelo futuro. Viva este dia e viva o bem. A preocupação é um hábito. Algo pode se fazer com ela. Eu chamo a isso de renunciar ao hábito da preocupação. Há técnicas que ajudam. Tenho falado com lindas pessoas religiosas e descoberto que ainda se preocupam. É uma perda total de tempo e de energia. Se você é uma pessoa que ora com fé, poderia imediata e automaticamente levar o que o preocupa a Deus em uma oração e deixá-lo nas mãos de Deus, as melhores mãos possíveis. Essa é uma técnica que dá excelentes resultados. No princípio, talvez tenha que levá-lo novamente a Deus por um bom número de vezes, até que desenvolva o hábito, que eu próprio desenvolvi, de fazer sempre tudo o que puder na situação e depois deixar o resto com toda a confiança nas mãos de Deus. Por que você se preocupa tão pouco com o momento atual? O presente normalmente está bem. Se você está se preocupando, com certeza é amargurado pelo passado, o qual deveria ter esquecido há muito tempo, ou está apreensivo pelo futuro, que nem sequer chegou ainda. Tendemos a passar superficialmente pelo momento atual, que é o único momento que Deus nos dá a todos para viver. Se você não vive o momento presente, nunca estará vivendo plenamente. E quando vivemos o momento presente, a tendência é não preocuparmos. Para mim, cada momento é uma nova e maravilhosa oportunidade de servir aos demais. Sobre o hábito da raiva. Só um minutinho, pessoal. Comentarei aqui alguns maus hábitos. Um deles é o da raiva. Uma energia tremenda aparece com a raiva. Às vezes se chama a energia da cólera. Não a suprima, ela o prejudicaria interiormente. Não a expresse. Isto não só causaria dano interior, senão que ocasionaria murmúrios ao seu redor. O que você vai fazer é transformá-la. De alguma maneira, empregue essa tremenda energia construtivamente em um trabalho que necessite ser feito ou em uma forma benéfica de exercício. A melhor maneira de falar com você sobre isso é contando-lhe o que na realidade fizeram algumas pessoas. Por exemplo, uma mulher lavava todas as janelas de sua casa, outra senhora passava o aspirador na casa, fosse ou não necessário, outra modelava pães, bom pão de farinha integral, outra se sentava e tocava piano, primeiro marchas impetuosas, depois se acalmava e tocava algo mais leve, como hinos e canções folclóricas. Eu sabia então que estava bem. Havia uma pessoa que pegava sua máquina de podar manual. Lembre-se, a máquina manual não tem motor. Talvez nunca tenha visto uma. Aparava seu enorme gramado. Eu me encontrava na casa ao lado. Algum tempo depois, veio pedir emprestada a podadora de motor de seu vizinho. Pratiquei com ele meu ditado. Oh, sem a energia da cólera, nunca teria podido podar esse gramado tão grande como a podadora manual. Como você vê, é na verdade uma energia tremenda. Conheci outra pessoa que salvou seu matrimônio. Tinha tão mau gênio que sua jovem esposa estava a ponto de deixá-lo levando seus 2 filhos. Ele disse, vou fazer algo a respeito, e o fez. Quando sentia que estava para ter um acesso de raiva, em lugar de atirar coisas por toda a casa como era seu costume, saía a correr, dava várias voltas ao redor do quarteirão, até que lhe faltasse o fôlego e esgotasse toda a energia.
e salvou seu casamento. Deu resultado. Quando o vi novamente, anos mais tarde, perguntei: ainda continua correndo? Ah, um pouco por exercício, disse, mas não tenho tido acessos de raiva há anos. Ao empregar a energia construtivamente, perde-se o hábito da raiva. Estas técnicas também têm funcionado com as crianças. Recordo de um menino de 10 anos. Eu estava tentando ajudar sua mãe porque estava passando maus bocados com ele. Ele tinha acessos de raiva e uma vez, quando estava calmo, perguntei-lhe: de todas as coisas que você faz, qual a que você usa mais energia? Ele respondeu: acho que é subir a colina que está atrás da casa. Assim encontramos uma solução maravilhosa. Cada vez que sua mãe visse sinal de malcriação, empurrá-lo-ia para a porta e diria: vai e sobe a colina. Funcionou tão bem que quando uma professora me disse que estava tendo um problema parecido com uma criança mais ou menos da mesma idade, eu sugeri que ela lhe dissesse para correr em volta da escola. Isso também deu resultado. Agora vou contar-lhe de outro casal. Eles se irritavam ao mesmo tempo e decidiram caminhar em volta do quarteirão. Uma caminhava em uma direção e o outro na outra, mas se encontravam em lapsos frequentes. Quando pudessem encontrar-se amigavelmente, caminhavam juntos para casa e falavam sobre o que provocara sua raiva e o que poderiam fazer para preveni-lo no futuro. Foi muito prudente fazê-lo. Nunca se deve tentar falar com alguém que está com raiva, porque esta pessoa não é racional neste momento. Contarei uma história mais acerca de uma mãe jovem. Tem 3 meninos que ainda não vão à escola. Um dia disse-me: quando sinto raiva, quero correr, mas não posso. Não tenho como sair, deixando sozinha 3 crianças pequenas. Assim, normalmente termino descarregando minha raiva sobre elas. Perguntei-lhe então: alguma vez tentou correr no mesmo lugar? E já podia imaginá-la correndo dessa maneira. Ela me escreveu: paz, resultou maravilhosamente bem. Não só me desfaço da energia da cólera, como as crianças se divertem. Sobre o hábito do medo. O medo também é um hábito. O medo pode ser ensinado e, de fato, se ensina constantemente. O medo se perpetua. Bem, eu absolutamente não tenho medo. Deus está sempre comigo. Mas tive uma amiga que tinha medo de certo grupo étnico. Seu esposo havia sido transferido para outro lugar e ela se encontrou morando entre esse grupo de gente que sempre temera. Trabalhei com ela e a primeira coisa que fiz foi que se familiarizasse com sua música, porque ela era musicista. Depois encontrei uma mulher que tinha 2 crianças quase da mesma idade dos 2 filhos de minha amiga e fomos visitá-la. Os 2 meninos e as 2 meninas correram juntos e depois tratamos de conhecer-nos. Em pouco tempo, as 2 se tornaram amigas. Recordo da vez que visitaram a igreja uma da outra. Foi algo encantador. Um domingo, ambas foram à igreja de uma e no dia seguinte as 2 foram à igreja da outra. O mais interessante é que quando chegaram a conhecer-se, descobriram que suas semelhanças eram muito maiores que suas diferenças. Vieram a estimar-se quando se conheceram mais uma a outra. Conheci uma senhora que era professora de inglês de um colégio. Cada vez que havia o menor trovão, mesmo distante, ela se tornava histérica. Quando era pequena, toda vez que acontecia uma chuvarada com trovões, sua mãe corria e se metia debaixo da cama. E é claro, as crianças faziam o mesmo. Sua mãe lhes ensinou a temer os trovões, por exemplo. Assim se ensinam as crianças. Quase todo medo é o temor ao desconhecido. Portanto, qual é o remédio? Familiarizar-se com aquilo que se teme. Tivemos que aprender todas as regras de segurança antes que pudéssemos familiarizar-nos com os trovões, porém funcionou.
Deixa eu só fazer um parágrafo aqui. Que ela disse um pouco assim, uma coisa muito, muito interessante, que essa coisa do medo, né, que a gente reconhece que, na maioria das vezes, está envolvido com o que a gente não conhece, né? A gente não conhece, e aí causa um pavor inexplicável, justamente porque a gente não sabe o que pode acontecer. Mas é essa coisa que ela estava contando do caso das duas amigas que foram na igreja e tal. Quantas vezes a gente levanta barreiras, né, contra pessoas ou contra coisas, né? E depois que conhece, é exatamente isso. Você vê que é muito mais parecido com o que você se importa, com o que você curte, né? Com as coisas que você quer fazer do que a gente imagina. Então, às vezes, a gente cria as barreiras sem tentar saber o que é que a gente está evitando. E quando a gente... Normalmente são situações assim inesperadas ou não programadas que você começa a perceber que aquelas barreiras que você levantou, aqueles medos que você tinha, não tem fundamento, porque é exatamente isso que ela fala. Quando você começa a conhecer, você começa a entender que é todo mundo muito parecido, tudo é muito próximo. Então, e isso eu remeto para essa segregação que tem entre povos, entre religiões, entre filosofias, e que geram as guerras. Se parasse de olhar só para dentro e olhasse para frente, olhasse um para o outro e percebesse o que um aspira, o que o outro aspira, talvez grande parte desses conflitos seriam resolvidos imediatamente. É uma questão de a gente entender que é tudo muito parecido, muito próximo, e as diferenças não são tão grandes, às vezes são mínimas, e não funcionam da forma que muitas vezes a gente entende. Obrigada, Silvio. Contarei outra história acerca do medo. Tenho ouvido falar de mulheres que têm medo de ratos. Pessoalmente, conheci homens e mulheres que temem os cachorros. Mas esta senhora tinha medo dos gatos. Não me refiro a um gato montês, senão a gatos caseiros comuns. Pois bem, havia gatos em sua vizinhança. Todas suas amigas tinham gatos. Cada vez que encontrava um, corria e se punha histérica. Disse-me que pensava que cada gato que encontrava estava a ponto de saltar em sua garganta. Bem, um psicólogo diria: quando pequena, assustou-se com um gato e ela o esqueceu, porém o fato permanece em seu subconsciente. Poderia estar certo. Não importa. Disse-lhe: se quiser perder o medo de gatos, deverá familiarizar-se com um. Oh, não, replicou. Perguntei-lhe: bem, você tem medo de um filhote? Não, se for bem pequeno, comentou. Assim pedi emprestado um lindo gatinho. Disseram-me que podia ficar com ele se quisesse. Trouxe-o para ela e disse: acaso tem medo desse? Oh, não, desse pequenino, disse. Está bem. Agora procure familiarizar-se com ele, alimentá-lo e brincar com ele. Naturalmente, já conhecem o final da história. O filhote se tornou um lindo gato, mas agora ela estava tão afeiçoada a ele que não poderia deixá-lo. Alguns temores podem proceder de experiências em vidas anteriores. De fato, o último problema que comentei pode ter tido essa origem. Estes são tratados da mesma maneira, familiarizando-se com as coisas que se teme. Há algumas situações em que se deve empregar um enfoque um pouco diferente. Falarei de um caso no qual se utilizou a aproximação gradual. Esta pessoa tinha medo de dormir num quarto pequeno,
Podia entrar num, mas não era capaz de dormir ali. Este temor veio de uma experiência prévia em sua vida. Ela veio me pedir ajuda no meu local de trabalho. Colocamos uma cama no fundo da biblioteca, um aposento bem grande para ela. Tinha medo, inclusive, de dormir ali sozinha. Assim, coloquei outra cama e dormi com ela a primeira noite. Depois, quando aprendera pelo menos a dormir sozinha na biblioteca, pusemos a cama na sala de jantar e, em seguida, num quarto menor. Dormi junto com ela a primeira noite. Depois disso, gradualmente aprendeu a dormir por si mesma. Depois fomos para o quarto maior que havia e assim sucessivamente até que chegou o momento em que era capaz de dormir em um pequeno quarto. Não se tem necessariamente que empregar este método gradual. Nós o fazíamos porque existem os tipos de medo que são mais fáceis de tratar usando a técnica gradual. Outros destes é o temor das alturas. Também este pode vir de experiências passadas. Quero lhe dizer que alguns rapazes jovens e vigorosos têm medo de altura. O que se costumava fazer quando as pessoas tinham medo de altura era levá-los a uma altura em que se sentissem seguros, depois até onde realmente não quisessem mais subir. Parava com eles por um momento, deixava-os ali com um livro para ler ou algo que os ocupasse enquanto ficavam nesta altura por um tempo. No dia seguinte, íamos imediatamente a esta altura e logo um pouco mais alto. Finalmente alcançávamos o topo, acostumados à altura e sem medo algum dela.